Bem-vindos ao primeiro webinar Youth for Nature para a região da América Latina e Caribe. Este webinar será focado no Brasil, que é o maior país da região, o país mais biodiverso do mundo. Eu sou Sebastião, coordenador regional da Youth for Nature para a região da Europa Ocidental, América do Norte e a Oceânia. Então, vou apresentar a agenda do webinar. Muito obrigado, Vaia. Então, começaremos o webinar com uma breve introdução sobre o que é Youth for Nature e o que representamos. Representamos as soluções baseadas na natureza para negociações sobre as mudanças climáticas. Em seguida, Danilo Urzedo vai compartilhar a sua história sobre como as soluções baseadas na natureza estão sendo implementadas na região amazônica, com um foco na governança de redes de sementes em programa de restauração. Logo depois, a gente vai ouvir a incrível história de 3 lideranças juvenis. Primeiro, a Rayane Cristine, que é membro da Rede de Jovens Indígenas da América Latina e Caribe, a REDLAC, nos vai levar de volta à Amazônia para falar de como as comunidades locais defendem seus territórios e meios de vida com a natureza. Logo, a Renata Koch Alvarenga nos vai apresentar um projeto que recentemente iniciou. Esse projeto é chamado de Empoderar Clima e visa demonstrar como gênero e clima são temas estreitamente interligados. Finalmente, o Milvo Prevedelo compartilhará sua história para nos lembrar por que apenas começar é tão importante. Depois, para terminar o nosso webinar, a gente vai convidar todo mundo a compartilhar suas histórias e teremos uma sessão aberta de perguntas e respostas com os nossos oradores. Então, só para introduzir, o que é Youth for Nature? Bom, Youth for Nature aparece num momento meio crítico, que é agora, não? Agora enfrentamos 2 crises ao mesmo tempo. Uma que é ecológica e uma que é climática. Estas crises estão totalmente interligadas. Não pode diferenciar muito, porque um influencia a outra. Então, a gente somos Youth for Nature. Uma iniciativa internacional liderada por jovens que está mobilizando os jovens para defender soluções baseadas na natureza, ou seja, soluções climáticas naturais. Somos apoiados pela organização Nature for Climate, que é uma coalição internacional de ONGs e organizações internacionais, incluindo a The Nature Conservancy, o Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é a UNEP, logo também a Conservação Internacional, uma ONG grande. Toda essa rede aí está defendendo que as soluções climáticas naturais sejam incluídas nos planos climáticos dos países. Então, como que a gente vai fazer isso? Sensibilizar, ter essas soluções climáticas naturais sejam incluídas. A gente tem 3 áreas de trabalho. Primeiro, estamos compartilhando conhecimentos, também contamos histórias e damos capacitações ligadas à advocacia e ao conhecimento técnico. Então, no primeiro ângulo, a ideia é realmente sensibilizar, advogar e compartilhar conhecimentos sobre as soluções climáticas naturais. Logo, a segunda ação é mais de achar um jeito de disseminar esse tipo de informação. Então, a gente quer elevar as vozes dos jovens, fornecendo-lhes uma plataforma para compartilhar suas histórias e fazer com que sejam ouvidos. Finalmente, na capacitação, a gente quer, e a gente está em contato com muitos expertos para poder fazer isso, construir uma capacidade da juventude como protetores da natureza,
e queremos promover as sinergias com o movimento climático. Então, agora eu vou explicar o que são as soluções baseadas na natureza e por que são importantes. Então, por que a gente fala soluções baseadas sobre a natureza? Porque tem também soluções climáticas que não são baseadas na natureza, que tipicamente estão focadas no setor da energia. O problema é que só focar na tecnologia, que é muito interessante de um ponto de vista lucrativo, porque você pode produzir um produto, você pode vender. Na verdade, tem que também que pensar nas soluções que não são a tecnologia, que são a natureza. Então, o planeta, durante milhares de anos, achou um jeito de se adaptar. Na natureza não tem nada que se perde, não? Então, a ideia é reproduzir ou proteger os processos que tomaram muito, muito, muito tempo para evoluir, para se desenvolver e trabalhar com eles. Então, as soluções baseadas sobre a natureza são as ações destinadas a proteger, gerir de forma sustentável e recuperar ecossistemas naturais ou modificados que abordem desafios societais de forma eficaz e adaptativa, proporcionando simultaneamente benefícios para o bem-estar humano e a biodiversidade. Então, só para dar um exemplo para você de uma solução baseada na natureza, queria falar, por exemplo, de os manguezais. No Brasil tem muito, não? Então, por exemplo, a restauração de floresta de mangue ajuda a recuperar uma barreira natural contra a tempestade, bem como sumidores de carbono. Também absorve o carbono do atmosfera, que é o que produz, na maior parte, a mudança climática. Então, além disso, esses manguezais oferecem outros benefícios que servem como viveiros de peixes, muitos dos quais nós pescamos e comemos como fruto de mar quando saímos para o mar. Então, eles são um exemplo de uma alternativa muito melhor da ação climática para proteger as zonas costeiras do que erguer um muro de cimento no mar. Então, agora, por que as soluções baseadas na natureza são importantes para a mitigação e para a adaptação às mudanças climáticas? Então, seja para reduzir, para já se adaptar às mudanças que vão chegar. São uns argumentos aqui para contextualizar um pouco. Quando a gente sabe que 12% das emissões globais de CO2 no período entre 2007 até 2016 resultaram de alteração do uso do solo. Você pode entender que o uso de solo é alguma coisa bem importante, não? Também durante o mesmo período, os sumidores de carbono dos solos armazenaram 28% do CO2 emitido. Então, é o que falei antes, não? A tecnologia, a energia é alguma coisa muito lucrativa, assim, muito atangível, você pode produzir, você pode transportar. E é muito interessante de um ponto de vista econômico, pois que tem muito financiamento nessa área. Agora, não tem que esquecer da outra parte, da parte da natureza, que é muito menos móvel, mas que é onde as pessoas moram, onde a biodiversidade se desenvolve que, tipo, na verdade é a base para a vida. Então é muito importante. A recuperação e também os sumidores de carbono, para dizer, tem um potencial enorme. É só para mostrar que tem um potencial enorme também para mitigação das mudanças climáticas. Então, a recuperação e a proteção dos ecossistemas naturais assegura a proteção dessas reservas de carbono, prados, florestas, zonas úmidas, ambientes costeiros e terras agrícolas. É demonstrado pela ciência
que as soluções baseadas na natureza, ao nível mundial, poderiam reduzir as emissões e proporcionar uma atenuação de 30%, um terço das emissões de CO2 necessárias até 2030, para uma probabilidade de mais de 60% de manter o aquecimento a menos de 2 graus a nível global. Então, é basicamente uma solução ótima. É muito eficiente porque investir na natureza dá uma chance de atingir um nível de mitigação que é incrível, que custaria muito mais, o que não necessariamente seria dado nos lugares mais vulneráveis com uma inversão em uma área diferente. Finalmente, as soluções baseadas na natureza, NBS, que você vai ver escrevido em todas as partes, devem ser implementadas de acordo com a ciência da biodiversidade e, ademais, tem que respeitar as necessidades e as gestões locais, as lideranças locais. A gente vai falar de liderança indígena, liderança. As comunidades locais são quem, na verdade, está sofrendo ou beneficiando-se. Então, a perspectiva deles, o empoderamento deles é muito, muito importante. Agora, por que precisamos ser defensores do clima e da natureza para salvar o clima? Tipo, o que tem que ver? Você já viu o link? Agora você vai entender que, na verdade, o nível de financiamento que vai para essas coisas que são a base do resto da sociedade, que são a base do funcionamento da economia, do funcionamento das comunidades, é o que menos recebe inversão. Então, você pode ver aqui na slide, essas imagens mostram por que precisamos. Não? Quando se trata de objetivo de desenvolvimento sustentável, então, na esquerda, você pode ver... não, na direita primeiro, desculpa. Podem ver que os objetivos que são os pilares para alcançar o resto dos ODS, que o círculo mais baixo e maior na esquerda, na direita, são a terra, os oceanos e o clima. Então, na esquerda você pode ver que esses mesmos que são os mais importantes são os que menos recebem quando se trata de financiamento e compromisso político. Então, tem um problema e tem uma razão de a juventude, entrar nessa advocacia e pedir que sejam tratadas como se merecem, como a base de todo o resto. Não vai ter paz, não vai ter economia, não vai ter eletricidade, não vai ter nada disso se você não tiver uma base sólida. Tá? Então, é por isso que Youth for Nature defende que durante a ação climática não podemos esquecer o jovem, não podemos esquecer a linha de frente, as comunidades marginalizadas, nem a natureza. Estamos empoderando os jovens de todo mundo para que os nossos líderes políticos prestem contas tanto das crises climáticas quanto ecológicas. Então, agora quero introduzir nosso primeiro orador, que é o Danilo Urzedo. Ele é engenheiro florestal pela UFSCar e ele é mestre em conservação florestal pela USP, ESALC. Tem experiência profissional com manejo florestal comunitário e restauração ecológica em comunidades indígenas e assentamentos rurais nos biomas Cerrado e Amazônia. Cerrado muito importante no Brasil, como todo mundo sabe. Atualmente é doutorando em Geografia Ambiental na Universidade de Sydney, na área de Ecologia Política, Desenvolvimento Global e Justiça Ambiental. Danilo, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Sebastian. A minha fala ela vai centrar-se na governança da restauração florestal e no processo de produção de sementes, muito focado na Amazônia brasileira. A minha percepção, ou a minha abordagem de governança, considera que
como, na realidade, a gente desenvolve processos decisórios na conservação ambiental, considerando a participação e a voz de atores diversos. Então, o que eu quero dizer é que como que a restauração, a governança da restauração florestal no Brasil, ela consegue reforçar os processos democráticos, no sentido de promover a conservação que gere inclusão social e redução de desigualdades sociais e injustiças. Isso é muito importante a gente tratar nas estratégias de conservação e de mudanças climáticas, porque o Brasil, e particularmente a Amazônia, é uma paisagem heterogênea, que ela é ocupada por variadas sociedades. E, historicamente, o Brasil é um país polarizado, com graves desigualdades sociais e econômicas, que é reforçada por meio de classes sociais, etnias, de raças e de gênero. E quando a gente vai pensar, então, na restauração ecológica como uma solução da natureza para as mudanças climáticas, a gente precisa entender que esse modelo de intervenção política tem reflexos dessas estruturas sociais. Então, o que acontece? Nos últimos 10 anos, nas últimas décadas, a restauração ecológica saiu de uma disciplina da ecologia e se tornou uma intervenção política internacional e nacional como uma solução de mitigação climática no mundo. E que pode ser um mecanismo que gere não só a conservação e a restauração da biodiversidade, mas que pode também, ao mesmo tempo, promover desenvolvimento social e econômico para comunidades rurais. No mundo, a gente tem mais de 1 bilhão de hectares de áreas degradadas mapeadas. E isso significa que a gente tem oportunidades de restauração. E essas áreas degradadas restringem a vida de mais de 3 bilhões de pessoas em todo o planeta. E são pessoas que já estão em condição de vulnerabilidade e de pobreza. Acontece que para a gente tratar dessas áreas degradadas e como que a gente consegue conduzir esse impacto e esse problema ambiental como uma solução, tem sido organizado várias políticas internacionais para conseguir estabelecer metas. Então, a gente tem metas e acordos que estão pautados na restauração. E isso está articulado por meio da Convenção da Diversidade Biológica, do Acordo de Paris e do Desafio de Bonn. Então, a gente, na realidade, tem 350 milhões de hectares para ser restaurados até 2030, de acordo com essas metas internacionais. E como que o Brasil se coloca diante dessa política? O Brasil tem uma das políticas mais ambiciosas no sentido de restauração florestal no mundo. A gente precisa restaurar 12 milhões de hectares até 2030. A maior área a ser restaurada no país fica na Amazônia brasileira. É praticamente 5 milhões de hectares. Então, a gente está dizendo que nos próximos 10 anos, mais de 5 milhões de campos de futebol precisarão ser restaurados na região da Amazônia, principalmente na fronteira, na região do Mato Grosso e Pará. E como que isso tem se estruturado? Tem se estruturado principalmente por meio de um sistema de comando e controle. O que eu quero dizer é que a estrutura da restauração florestal no Brasil tem se articulado por meio de regulamentações e políticas que definem como que deve se operacionalizar esse processo. Então, na realidade, esses 12 milhões de hectares se tratam de áreas degradadas em propriedades rurais, que os proprietários rurais precisam mapear essas áreas por meio de um sistema que a gente chama de CAR e aderir a um processo de restauração. Isso está pautado na nossa lei de proteção da vegetação nativa ou o novo Código Florestal, que foi implementado em 2012. Num plano nacional, a gente tem uma política de restauração, existe um plano nacional e comissões que debatem. E o agricultor e o proprietário rural, ele precisa implementar esses mecanismos. A gente, então, tem essas estruturas políticas, mas o que tem acontecido de fato?
Um estudo publicado nesse ano pela Nature, com a autoria de Lewis e colaboradores, fez uma avaliação global do que está acontecendo com esses 350 milhões de hectares que precisam ser restaurados até 2030. E, na realidade, eles não estão muito otimistas com relação aos resultados, porque quase metade dos projetos que estão em andamento de restauração no mundo, na realidade, se tratam de monoculturas de árvore. Isso que eu quero dizer é que a diversidade desses ecossistemas não estão sendo considerados nesses projetos de restauração. Tem baixa diversidade de espécies e baixa diversidade genética. E, além disso, existe uma limitação com relação aos benefícios sociais e econômicos que podem ser gerados para as comunidades locais. E a base desse problema, do grande gargalo, é a escassez da oferta de sementes nativas no mundo. O Brasil enfrenta uma falta de oferta de sementes, mas só que países desenvolvidos, como na Europa, nos Estados Unidos, aqui na Austrália, existe uma falta de semente nativa. E isso é agravado no contexto do Brasil e dos países tropicais, porque o mercado de sementes no Brasil, ele é informal. Existe uma grande informalidade de coletores de sementes. E é amplamente regulamentado. A lei de sementes, ela restringe como que o coletor de sementes e o produtor deve atuar. E, além disso, faltam conhecimentos. A gente ainda não sabe sobre o processo de germinação das nossas sementes, onde que estão distribuídas as espécies nativas, qual que é a época de coletar e como coletar. E como que a gente tem, então, pensado em um planejamento para superar essa escassez de sementes? O modelo que o Brasil tem adotado é um modelo que se chama a partir de redes de sementes. As redes de sementes articulam diferentes atores da nossa sociedade para que eles integrem um processo de oferta de sementes nativas. Esse processo começou por volta dos anos 2000, a partir da formação das primeiras redes com o recurso do Fundo Nacional do Meio Ambiente, distribuídas em diferentes biomas brasileiros. Essas 8 redes de sementes, elas fomentaram cursos e capacitação de coletores, desenvolvimento de protocolos de análise de sementes e difusão de tecnologias, mas elas não conseguiram estruturar mercados com produção de sementes nativas com qualidade e escala. Na última década, a gente tem visto o surgimento de uma nova estratégia, que é a estruturação das redes comunitárias de sementes. Essas redes, elas focam em demandas concretas para a restauração. Então, como que é possível relacionar comunidades rurais e indígenas que têm potencial conhecimento para coletar recurso natural, coletar a semente e relacionar essas comunidades com o mercado de restauração, que são os proprietários rurais que precisam restaurar as suas áreas degradadas para atingir as regulamentações ambientais no Brasil. Essas redes, então, têm formulado esse mercado por meio de parcerias com organizações não governamentais, agências do governo, universidades e as comunidades locais, por meio de suas associações e cooperativas. A rede símbolo do Brasil, que tem demonstrado um modelo inovador e pioneiro, é a rede de sementes do Xingu, que fica na região do Alto Xingu, na porção mato-grossense da Amazônia brasileira. É a maior produtora de sementes do Brasil, com uma capacidade produtiva de 25 toneladas de sementes por ano, que oferta sementes de 220 espécies nativas, que é capaz, então, de restaurar mais de 400 hectares por ano. E esse processo produtivo, na realidade, significa benefícios sociais e econômicos para as comunidades locais, porque gera mais de R$350 mil para comunidades indígenas e agricultores familiares da região. Então, ao longo de 12 anos, essa iniciativa se tornou uma associação comunitária, que hoje conta com 7 etnias indígenas, 14 assentamentos rurais, que atuam como coletores de sementes. E essa diversidade social e cultural, ela é muito importante quando a gente pensa em uma solução de mitigação climática, porque ela traz também soluções. O conhecimento desses agricultores e indígenas geram um maior acesso à biodiversidade,
Os coletores são responsáveis pelo desenvolvimento e inovação de técnicas, tecnologias para o processamento, beneficiamento das sementes nativas e os benefícios socioeconômicos de uso da biodiversidade. Então, a formação das redes de sementes, e particularmente as redes de sementes de base comunitária, é um modelo concreto de como que a gente pode relacionar uma solução de base climática para a geração de benefícios sociais e econômicos. E esse modelo da rede de sementes do Xingu não para na região do Alto Xingu. Ele está sendo difundido com a estruturação da rede de sementes do Cerrado, da Associação Cerrado em Pé, na região da Chapada dos Veadeiros, com a rede de sementes do Portal, na região de Alta Floresta. É importante a gente destacar que essas estruturas funcionam principalmente por meio de recursos estruturantes de financiamentos internacionais, como o Fundo Amazônia, que tem sido discutido atualmente, e a necessidade desses investimentos para que, de fato, essas organizações consigam se estruturar. Por trás dessa semente, o que a gente tem visto na realidade é quem é responsável por fazer essa coleta, quem é responsável por processar essas sementes. E quando a gente investiga, a gente sabe que, na realidade, são as agricultoras e as indígenas que têm um papel central no processo de coleta e beneficiamento. Então, a gente tem um papel feminino muito importante no processo de coleta de sementes. Mas quando a gente olha para as políticas nacionais, o Plano Nacional da Vegetação Nativa, o Registro Nacional de Sementes e Mudas, ou as leis, isso é totalmente negligenciado. O papel das mulheres, o papel das comunidades indígenas, o papel dos agricultores nesse processo. E o que é grave, quando a gente olha especificamente para o que está acontecendo na regulamentação do setor de sementes e mudas, que já carece de sementes para atender essa demanda, o excesso burocrático para formalizar o coletor de sementes, para que ele produza e venda sementes, tem gerado um gargalo no Brasil. Atualmente, no Sistema Nacional, existem apenas 260 coletores de sementes que podem praticar a oferta e a produção de sementes no Brasil. Então, a gente tem 260 coletores para restaurar 12 milhões de hectares nos próximos anos. Então, a gente está falando que a realidade é muito diferente das metas. Além disso, existem apenas 16 laboratórios de análise de sementes credenciados. Quando o coletor vai vender a semente, essa semente tem que ser testada de acordo com a nossa legislação, mas só existem 16 laboratórios no Brasil. E nenhum deles estão na Amazônia. Todos esses 16 laboratórios estão na região sul e sudeste do Brasil. O que eu quero dizer é que as coletoras de sementes, os coletores de sementes no Brasil, eles são invisíveis diante das políticas nacionais e diante do Ministério da Agricultura, que formulam as legislações e as instruções normativas de controle da qualidade das sementes. E como que a juventude se relaciona com essa história de restauração e oferta de sementes nativas? O que a gente tem visto é que as comunidades rurais e indígenas, os jovens que vivem nesses contextos, eles têm sido pouco ou muito pouco ou não sido envolvidos nos projetos de restauração. E isso no sentido da prática e ainda mais grave ainda no sentido da formulação dessas políticas. A rede de sementes do Xingu, atuando no Xingu e Araguaia, tem trabalhado nos assentamentos rurais e nos territórios indígenas no sentido de entender as motivações desses jovens e o que eles conseguem vislumbrar por meio da restauração. E a gente tem identificado que os jovens têm visto que a restauração é um caminho para eles de fortalecer os conhecimentos locais, gerar profissionalização e o uso de tecnologias. Então, a rede de sementes do Xingu tem atuado num processo de formação desses jovens, no desenvolvimento de jogos educativos e de materiais didáticos que podem ser integrados no ensino médio e profissionalizante para trazer a temática de mudanças climáticas, de restauração de ecossistemas degradados e coleta de sementes. Eu gostaria de trazer uma fala de uma das coletoras. A Milene, ela tem 20 anos e ela é coletora de sementes na cidade de Nova Chavantina, no Mato Grosso, e ela diz que, como a coleta de sementes tem em sua maioria adultos e idosos, todo o conhecimento precisa ser passado adiante. Aí que os jovens entram em ação. Aprendemos e damos continuidade com a restauração. Se você quiser entender mais um pouco dessa história da Milene e dos outros coletores,
jovens da Rede Sementes, você pode assistir o documentário Antes da Chuva, que está no YouTube, que foi produzido pela Rede Sementes do Xingu. Por fim, eu gostaria de deixar essa mensagem de que quando a gente está buscando soluções para a mitigação de mudanças climáticas, as estratégias elas não podem ser apenas focadas em soluções técnicas, mas a gente precisa integrar isso com políticas que considerem os contextos das comunidades e da onde que isso vai ser implementado. Então, a restauração ela não pode ser vista apenas no âmbito ecológico como uma disciplina de intervenção nessas áreas degradadas, mas a gente precisa integrar ela com políticas de educação, políticas de redução de pobreza, de desigualdade e violência no Brasil. Bom, isso é o que eu tinha preparado para minha fala e a gente conversa um pouco mais nos debates. Eu gostaria agora de anunciar a próxima fala, que vai ser proferida pela Rayane Cristina Máximo Franca. A Rayane, ela faz parte da Rede de Jovens Indígenas do Brasil. Ela tem participado de uma série de seminários sobre o empoderamento das mulheres indígenas. Ela participou também do Fórum Permanente da ONU sobre questões indígenas e conferenciou na ONU Mulheres sobre as questões que preocupam as mulheres indígenas do Brasil. Isso é contigo, Rayane. Bom dia a todos e todas, né, presentes nesse seminário virtual. Como ele já me apresentou, eu sou a Rayane, eu sou do povo Baré do Amazonas, eu tenho 27 anos e atualmente, né, como já foi mencionado, eu faço parte da Rejuinde, que é a Rede de Juventude Indígena do Brasil, né, e também uma colaboradora da Rede de Juventude Indígena da América Latina e Caribe, da Rede LAC. Bom, eu acho que nesse contexto, né, para a gente falar a nível de Brasil e comentar um pouco como que os povos indígenas ensinam, eu vou falar povos indígenas no contexto geral, né, não focado somente nas questões de juventude, por entender que estamos passando por um processo né, muito difícil no Brasil hoje, enquanto povos indígenas. Acreditamos que todas as ações, programas, projetos que se têm trabalhado na proteção da Amazônia, na proteção do Cerrado, né, e de outros biomas, eles se encontram em processo de praticamente extinção. E para nós, enquanto povos indígenas, podemos dizer que nós estamos passando por um outro processo de colonização, né, a partir desse governo que a gente está lidando hoje, né? Então, assim, desde o dia 1º de janeiro, todos os ataques relacionados a povos indígenas, né, eles foram efetuados, né? O segundo decreto assinado pelo atual presidente foi um ataque aos povos indígenas, né? Então, assim, como é que a gente pode falar de empoderamento da juventude, participação social dos povos indígenas na defesa do meio ambiente, na defesa do clima, quando a gente está num processo onde as terras indígenas continuam em situação de não demarcação, de não titularização e, né, totalmente agravado nesse contexto, né, político que a gente vem vivendo hoje. Então, é muito difícil a gente começar a falar em ações, né, pontuais que a gente pode tentar fazer um processo, um papel transformador, né, em ações muito específicas, quando, na verdade, se a gente esquece de falar sobre terra e território, a gente não está falando sobre mais nada, a gente não está falando mais sobre saúde, sobre educação e qualquer outros aspectos que vão envolver aos povos indígenas, né? Então, assim, e eu me detenho a falar um pouco mais dessas situações, né? Porque a gente, enquanto povos indígenas, a gente acredita que, né, passamos por esse processo de colonização e passamos por um processo né, de preservação do meio ambiente, de manutenção do clima, desde há mais de 500 anos, né? Então, há 519 anos atrás, a gente continua nesse processo de resistência e sempre trabalhando a partir das nossas perspectivas, através dos nossos conhecimentos tradicionais, né? Para a manutenção do nosso dia a dia, manutenção da vida, manutenção do meio ambiente, né? A partir da tradicionalidade, mas, claro, hoje em dia atrelado também ao processo de modernidade, porque também precisamos estar
acessíveis aos outros meios de comunicação, informação como esse que a gente está utilizando agora, para a gente poder falar sobre nós mesmos e poder falar de tudo aquilo que a gente está fazendo, né, e como nós estamos agindo atualmente nesse cenário específico. Né? Então, assim, há muito nos preocupa, porque a Amazônia, né, nesse momento, passa por processos muito críticos, né? Estamos ao ponto de chegar a maior devastação, né, florestal, ambiental, e continuamos, né, nesse processo de estarmos, mais uma vez, suscetíveis aos grandes projetos, aos grandes empreendimentos dentro desses territórios. E isso muito nos preocupa, porque esse olhar ambicioso para a Amazônia, né, esse olhar ambicioso à terra indígena Raposa Serra do Sol, esse olhar ambicioso para as terras indígenas do Alto Rio Negro, no Amazonas, né? Então, assim, todos grandes projetos que vão impactar diretamente a vida dos povos indígenas. E a gente, enquanto juventude, né, nesse momento, a gente se coloca nesse espaço como um defensor e defensora de direitos humanos. E é a partir do momento que a gente se põe nessa posição, né, a gente começa também a fazer esse processo de articulação. Então, o que a juventude hoje está fazendo, né, para a gente tentar frear esse câmbio climático, de tentar fazer algumas pequenas mudanças transformadoras? A gente tem se articulado principalmente através das redes, para a gente poder estar expandindo a voz, o engajamento dos povos indígenas, né, nessas ações, e principalmente está dando visibilidade às ações que estão acontecendo, né, dentro dos nossos territórios. Mas também não somente nesse ponto de vista, né, porque é muito importante a gente trabalhar as comunidades locais, mas ao mesmo tempo a gente também precisa fazer um empoderamento dos outros jovens que estão em diversos espaços. Hoje em dia nós temos jovens que estão atuando como assessores políticos, nós temos jovens que estão na universidade, né? E isso eu cito muito o meu exemplo, que hoje eu sou mestranda aqui na Universidade de Brasília, no Programa de Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional, e trabalhando com os temas de justiça ambiental e impacto na saúde dos povos indígenas. E isso, e por que eu comento isso, né? Dessa necessidade desse empoderamento da juventude indígena nos diversos espaços que ela esteja presente, né? Então, assim, como é que a gente pode pensar, né, e voltar todo esse conhecimento que a gente está aprendendo na universidade para como objeto, né, e um instrumento de fortalecimento das nossas capacidades, das nossas comunidades, né, e claro, a partir das nossas capacidades também aprendidas nesse outro contexto, com o intuito de valorização de tudo aquilo que a gente já tem, né? Então, hoje temos estratégias muito interessantes, né, de jovens indígenas que têm atuado nesse seu contexto, né? Levando conhecimento da academia, associando ao conhecimento tradicional e fazendo fortalecimento de suas comunidades, né? Temos, recentemente, saiu uma matéria muito interessante das jovens indígenas lá do Pará, lá de Santarém, né, que elas criaram um vinho de mandioca, né, pensando no manejo da mandioca que acontecia dentro dos seus territórios, né? Então, o conhecimento da academia levado para dentro dos territórios para poder dar essa visibilidade às mulheres e aos jovens indígenas que estão atuando nesses contextos. E isso para a gente é muito importante, né? A partir do momento que a gente está passando por esses processos muito delicados, entendendo que as políticas, os programas, as ações voltadas, né, à preservação do meio ambiente, à preservação do clima, todos eles se encontram em risco hoje em dia, né? Então, com o governo Bolsonaro, que ele tem se intensificado aos ataques aos povos indígenas, e isso muito nos preocupa, né, por entender que é muito fácil a gente utilizar as mídias internacionais, utilizar outros espaços e falar que os povos indígenas, nós povos indígenas, somos os defensores, né, ancestrais da terra, né, do território, mas somos aqueles que estamos em uma situação de vulnerabilidade, né? Eu sempre faço questão de pontuar
de dizer que nós, povos indígenas, nós não somos vulneráveis, nós estamos em situação de vulnerabilidade devido aos diversos contextos, mas entender que também nós, povos indígenas, nós não somos pobres, nós somos empobrecidos por um sistema, né, que discorda dos modos, dos valores de vida, e a partir do momento que a gente não reconhece esses valores, essas tradições, a gente não consegue ter impactos diretos, e o reconhecimento dessa sabedoria milenar, dessa sabedoria ancestral, que tem conseguido, né, fazer um manejo de uma floresta, como a gente tem a manutenção da Amazônia até hoje. Se a gente tem essa preservação é a partir desses conhecimentos tradicionais, não somente dos povos indígenas, mas dos povos e comunidades tradicionais que habitam aquela região, de entender que uma espiritualidade, uma ancestralidade, ela está ligada à terra e ao território, e como a gente pode visibilizar né, essas narrativas a partir, né, a partir da voz. Né? Hoje em dia, a gente diz da juventude indígena que tem acesso a esses meios de comunicação e informação, para a gente estar podendo disseminar todas essas informações. Né? Então, assim, como parte também, né, colaboradora da Rede Lá, que a gente também tem pensado em estruturas e estratégias, né, para empoderamento dos jovens dentro dos seus territórios, como ações, por exemplo, junto à juventude mexicana em Oaxaca, né, que estão fazendo um enfrentamento muito grande aos parques eólicos que estão dentro dos territórios indígenas, o que está acontecendo, a retirada dos povos indígenas dos seus territórios. Então, um processo muito intenso, né, de violações de direitos humanos, que elas estão totalmente ligadas e afetadas, né, e que elas impactam, na verdade, diretamente ao clima. Então, assim, a gente tem utilizado desses espaços para, nessa tentativa de fazer esse fortalecimento, de tentar buscar estratégias, formações para os jovens que estão também em suas comunidades de base, né, para a gente ir podendo avançar das diversas ações. Bom, eu acredito que o meu tempo ele já está um pouco mais avançado, né? E eu agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando com vocês um pouco dessa experiência. Espero que tenhamos outros momentos, né? E a partir de agora também eu aproveito para convidar a Renata Coque Alvarenga, e ela é fundadora e diretora do Empodera Clima, uma plataforma educacional online sobre igualdade de gênero e ação contra a mudança do clima, da ONG Care About Climate. A Renata é defensora da justiça climática há alguns anos, tem sido palestrante em diversas conferências sobre sustentabilidade na China, Alemanha, Bangladesh, França e nos Estados Unidos. Ela é formada em Relações Internacionais pela Unicinos e atualmente trabalha como analista política para o Consulado Geral Britânico no Rio de Janeiro. E agora eu passo para a Renata. Oi, gente. Muito obrigada, Rayane, por me introduzir. Muito feliz de estar aqui hoje, de poder falar um pouquinho do Empodera Clima e também um pouquinho da minha trajetória até o lançamento dessa plataforma, que é super recente. Foi lançada agora no Dia da Terra, no dia 22 de abril. Mas então, ao invés de fazer uma apresentação só sobre a plataforma, ou falar sobre a Care About Climate, que é a organização que eu sou afiliada hoje em dia, eu vou falar um pouquinho da minha história nos últimos anos de engajamento como jovem brasileira nas mudanças climáticas, né? Nessa questão tão importante hoje em dia pra gente. Então, eu comecei há mais ou menos uns 4, 5 anos, me tornando voluntária da ONG Engajamundo, que eu acredito que alguns devem conhecer, uma ONG brasileira de jovens. E eu tive uma oportunidade muito incrível, com apenas 18 anos, de participar da COP21, que foi a grande conferência do clima da ONU, que resultou no Acordo de Paris, né, que é o que a gente está trabalhando para a implementação a partir de 2020, no ano que vem. E eu tive a oportunidade de participar como delegação brasileira e representante da juventude, 4 anos atrás. E foi realmente a minha primeira exposição, introdução à questão da justiça climática. Foi ali que eu comecei a entender o que o meio ambiente, a mudança do clima, tem a ver com direitos humanos, né? Por que a gente tem que falar realmente das comunidades que realmente vão sofrer primeiro e por que elas devem ser também as primeiras a serem ouvidas, né? Incluindo as mulheres, que é o que o Empodera Clima tem como foco, mas também, claro, nós todos aqui como jovens,
as comunidades indígenas, os idosos, enfim, todos esses grupos que vão sofrer mais com os impactos, primeiramente, também países ilha e tudo mais, mas também tem essa posição de liderança muito importante dentro da política para a ação climática e de todas as ações a nível local e também global, né? E o que eu notei acompanhando essas negociações de direitos humanos foi que, apesar dos negociadores, dos diplomatas estarem discutindo essas questões, existia uma falta de participação, principalmente de mulheres. Então, assim, mesmo nas salas de negociação, era muito gritante isso, mesmo também com a participação da sociedade civil, de ONGs de jovens e tudo mais, eu senti essa falta. E foi realmente o meu primeiro sinal de que realmente isso era uma questão que deveria ser tratada. E foi o que eu fiz nos próximos anos, comecei a pesquisar, me inteirar um pouquinho mais sobre o assunto e trabalhar nessa parte de engajamento local. Nos 2 anos seguintes, a COP, eu estava fazendo faculdade no exterior, nos Estados Unidos, e eu acabei me engajando lá, principalmente na parte da Agenda 2030, que foi lançada em 2015 pela ONU, pela Assembleia Geral, e principalmente pela plataforma da Associação da ONU, que existia dentro da minha faculdade, a Seton Hall University. Eu me tornei presidente dessa associação e a gente tinha projetos muito bacanas na área de realizar eventos sobre clima, sobre igualdade de gênero e vários fatores da Agenda 2030 dentro da faculdade, para a comunidade dessa faculdade que ficava em Nova Jersey. E outra atividade que a gente fazia é ter esse contato com representantes locais do governo. Então, participar de reuniões com escritórios de senadores, por exemplo, e falar um pouquinho das nossas demandas da juventude. Realmente foi uma experiência bem engrandecedora, mas o que eu notei é que, como jovem brasileira, eu estava ali falando sobre as demandas dos jovens norte-americanos, né? Sobre o que as pessoas dos Estados Unidos tinham como interesse nessa nova agenda da ONU. E eu sentia muita falta de ter essa voz como jovem mulher do Brasil, né, de falar um pouquinho em português, de falar sobre as comunidades ao redor do meu país e também da América Latina. E foi realmente uma coisa que foi ficando comigo ao longo desses anos. E aí, voltando para o Brasil depois, eu tive a oportunidade de participar do Yanqing Social Innovation Forum, que foi um fórum de inovação social em Pequim, na Universidade de Pequim, na China. E esse fórum, ele reuniu líderes de vários lugares do mundo para falar sobre inovações, sobre projetos inovadores na área de sustentabilidade. E eu realmente não tinha nenhum projeto, mas eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa na área de gênero e clima. Então, eu fiz um pitch de um projeto sobre aumentar a voz das mulheres na área da mudança climática na América Latina. Então, realmente, já faz alguns anos que eu tenho essa vontade, mas não tinha nada concreto. E eu fui nesse evento, foi realmente muito enriquecedor. E logo depois eu tive outra oportunidade, uns 2 meses depois, de participar da Conferência Internacional de Finanças Climáticas em Bangladesh, que eu fui apresentar um artigo sobre igualdade de gênero e a participação das mulheres nos fundos do clima, como, por exemplo, o Fundo Verde para o Clima. Tem toda essa questão, né, de como a igualdade de gênero deve estar presente nesse tipo de projeto de adaptação e mitigação para receber financiamento de fundos internacionais para as mudanças climáticas. E também foi uma experiência incrível, mas o que eu notei em todos esses fóruns que eu tive a oportunidade de participar foi a falta de participação de latino-americanos, principalmente de mulheres. Na conferência essa da China, eu fui a única mulher brasileira selecionada para participar, o que não é legal. E na conferência para finanças climáticas em Bangladesh, eu fui a única representante das Américas, ou seja, não tinha ninguém de nenhum outro país latino-americano e nem dos Estados Unidos, etc. E foi uma coisa que eu realmente fiquei um pouco chocada e fiquei pensando sobre. E eu fui notando na minha volta, né? Porque eu recebi muitas perguntas, assim, de pessoas que faziam um trabalho voluntário comigo, sobre o que tem a ver mulheres e mudanças climáticas, né? Inclusive pessoas da minha família, pessoas da minha faculdade, realmente não entendiam. E pessoas realmente estudando, por exemplo, relações internacionais ou questões ambientais, não tinham esse conhecimento. E eu notei que grande parte disso é pela falta do acesso de conteúdo que existe no Brasil, por exemplo, na América Latina, porque muitos desses conteúdos, dessas oportunidades que surgem, acabam vindo para o norte global, acabam vindo
através do inglês, através de organizações estadunidenses, por exemplo. E existia uma falta de acesso para nós, para a nossa comunidade e para as pessoas da América Latina. E então eu quis juntar esse conhecimento, essas grandes oportunidades que eu tive ao longo dos anos, esse privilégio que eu tive, com uma vontade de trazer essas questões para a minha realidade, para o Brasil. E foi aí que surgiu o Empodera Clima, que eu comentei um pouquinho no início, mas basicamente explicando, o Empodera Clima é uma plataforma online que faz parte da ONG norte-americana Care About Climate, e basicamente é uma plataforma onde há uma compilação de conteúdos, então conteúdos que vão desde artigos de pesquisa, podcasts, vídeos, na área de igualdade de gênero e mudança do clima. E eles estão disponíveis em português, inglês e espanhol. Então, não é necessariamente uma tarefa de tradução, mas é uma compilação de materiais que já existem, de, por exemplo, organizações que tratam da questão indígena no Brasil, e trazer esse conteúdo e tornar ele um pouco mais acessível para os jovens, para as pessoas que têm acesso a essa plataforma. E outra coisa que a gente faz é criar conteúdo autoral, que também está bem no inicinho, pela plataforma realmente ter sido lançada recentemente, e é trazer um pouquinho de conteúdo rápido, através de blog posts, sobre questões pontuais nessa área de igualdade de gênero. Ou seja, a gente já fez sobre mulheres e água, sobre mulheres e florestas no mês passado. Esse mês a gente vai fazer sobre mulheres e agricultura. Então, todo mês a gente fala um pouquinho sobre essa relação, nessa tentativa mesmo de disseminar conhecimento e poder empoderar a juventude nessa questão, né? Porque eu realmente acredito que se tornar empoderado é poder ter esse conhecimento primeiro, por isso Empodera Clima. E isso é um pouquinho dessa plataforma, né? A Rayane comentou sobre a importância de ter acesso à comunicação e informação e como isso leva ao empoderamento, e é realmente basicamente isso que o Empodera Clima faz. E atualmente ele é focado na América Latina mesmo, pelo meu background, pelas pessoas que fazem parte do time, então por isso espanhol e português. E também pensando na COP25, né, que vai acontecer no Chile no final do ano, mas no futuro a gente com certeza quer expandir. Então vão surgir novas updates sobre isso no futuro. Mas eu acredito que eu também já passei um pouquinho do tempo, então obrigada por terem ouvido. E agora vou passar a palavra para o Milvo, que eu tive o prazer de conhecer recentemente no Global Landscapes Forum. O Milvo é estudante de Engenharia Ambiental e voluntários ele é estudante da Engenharia Ambiental e Sanitária da UFG. Ele é coordenador e voluntários para o Global Landscapes Forum. Ele é fundador e vice-presidente da Associação Castor Clube. Ele também é alumni da Youth Climate Leaders. Também é coordenador adjunto do projeto Ensinando para Aprender e diretor de educação da Coração de Rua. Então, eu passo a palavra para o Milvo. Muito obrigada. Olá a todos. Desculpa, a imagem do computador não está das melhores. Vou tentar afastar um pouquinho aqui. Todo mundo consegue me ouvir? Está tudo ok? Vou ver aqui no chat. Beleza. Bom, é até um pouco difícil de falar depois de tanta gente bacana. Foi muito bom ouvir os pontos de cada um aqui dentro. Realmente, Danilo falou pontos aqui que eu fiquei anotando e foi fantástico, assim, fantástico, um conhecimento que é uma coisa que a gente não tem todo dia, e estou muito feliz em estar participando, então, deste webinar com vocês. Além da Rayane também explicando os pontos dos indígenas, no Global Landscapes Forum, que aconteceu agora na Alemanha, recentemente, foi sobre direitos humanos e mudanças climáticas, então uma relação muito próxima com a temática desse webinar. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a Sônia Guajajara, uma das representantes indígenas do Brasil, cuja relevância é inestimável, o trabalho que ela faz aqui, até mesmo para a questão de trazer um reconhecimento à luta indígena no Brasil, que hoje, infelizmente, está em baixa no sentido de notoriedade da população de uma forma geral, dado o contexto governamental, político que a gente vem enfrentando hoje em dia. E também a Renata, muito obrigado pela introdução, e é muito legal ter essa oportunidade de estar aqui com você de novo. Uma pessoa de muita inspiração também, principalmente aqui no Brasil, onde a gente vê a necessidade de jovens estarem atuando como líderes e como iniciadores de movimentos aqui no Brasil. Bom, o que eu tenho a compartilhar com vocês, então, é o seguinte.
eu não tenho uma solução baseada em natureza, digamos assim, que é o tema deste webinar. E é um pouco assim até diferente, que depois de ouvir essas histórias é uma grande inspiração para mim. Mas eu acredito que o que falta, talvez, para a gente, como povo brasileiro, né, eu posso falar pelo meu povo, digamos assim, é um pouco do senso de coletivismo. Não sei se vocês podem, talvez, se relacionar com o que eu estou falando, ou se vocês se identificam com o que eu estou falando. Mas qual que é esse senso de coletivismo? O senso de coletivismo, então, é entender que as nossas ações individuais, ela tem um impacto no todo. Então, o que eu acho sobre isso? Parece que aqui a gente tem muita vontade de culpar a outra pessoa pelo problema. Ou talvez o fato de que, se eu deixar de jogar plástico no chão, ou de utilizar plásticos, ou de comer carne direto, isso não vai ter impacto nenhum porque as outras pessoas não fazem. Eu tenho um confronto com essa realidade muito constante. E isso sempre me trouxe um pouco de um pesar no coração. E desde então, ao refletir sobre isso, eu venho tentando tirar o máximo das minhas hipocrisias. O que seria uma utopia dizer que essas hipocrisias poderiam ser todas eliminadas. Mas eu acredito, então, que vendo essas 3 pessoas incríveis que falaram aqui hoje, o quanto que a gente pode fazer dado o nosso contexto local. Porque, assim, qualquer ação que fizermos, seja local, seja uma coisa que tenha maior proporção, ela tem um impacto, ela não vai deixar de ter um impacto. Então, é importante que a gente faça o que é ao nosso alcance. E, às vezes, fica difícil até mesmo de ouvir histórias tão inspiradoras de pessoas que têm aí atuando em vários locais no mundo, e, às vezes, a gente está aqui na nossa cadeira pensando o que a gente vai fazer amanhã e o que a gente pode fazer dado este contexto. Então, assim, pensando nisso, quando eu estava com meus 19 anos, hoje eu tenho 23. Pensando nisso, eu falei, cara, eu não consigo esperar mais para começar a fazer alguma coisa. Para dar um contexto para vocês, eu sou aluno de escola particular, né, desde criança, mas eu vivi dentro de escola pública, porque minha mãe era professora de escola pública. E eu tinha esse contraste muito grande, porque eu ia direto para a escola pública e via o quanto que era diferente da minha escola. O quanto que aquelas crianças de escola pública não tinham a oportunidade que eu tinha, muito menos o nível de conhecimento que era passado para mim. Então, aqui no Brasil, todo mundo sabe que a gente faz o Enem. O quanto que é injusto, né, uma criança de escola pública, competir com uma criança de escola particular. A gente sabe que esse contraste, né, educacional é muito grande. Então, pensando nisso, eu comecei a falar, bom, eu vou tentar levar um pouco sobre as coisas que não são ditas dentro de escola pública. E esse contexto era de computação, programação, robótica. E foi assim que a gente criou uma ONG para isso. Só que digo para vocês que esse fato de ter que criar uma ONG se baseou unicamente no fato de que a gente não podia entrar dentro da escola pelo fato de a gente ser muito novo. Então, aqui no Brasil, você vê isso, que as pessoas não dão credibilidade para os jovens. E talvez isso seja uma coisa global. A gente tem que começar a falar sobre isso, a gente tem que bater o pé para falar, galera, a gente tem propriedade, sim, de falar do que as coisas que afetam ao nosso dia a dia e a nossa rotina. Então, a gente só criou uma ONG, na verdade, porque a gente tinha que entrar na escola com algum background, não tinha nenhuma organização que fazia o que a gente fazia aqui em Goiânia. Eu não sou goiano, mas moro em Goiânia porque estudo aqui. Então, nós criamos essa organização e fomos para dentro das escolas. Digo para vocês que, novamente, sim, pode deixar, Vani, vou fazer até as 10 horas, tem 2 minutinhos então. Digo então, novamente, que é importante que a gente comece a fazer alguma coisa, que é importante que a gente dê o primeiro passo. Vocês viram essas histórias, eu anotei aqui coisas de distribuição de sementes e empoderamento de povos indígenas, vai ter uma marcha das mulheres indígenas em Brasília, não sei exatamente quando, mas é em breve. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a se envolver. O Danilo mesmo passou um documentário chamado Antes da Chuva. Recomendo também o Guerras do Brasil na Netflix, para quem tem, para dar uma assistida. Então, assim, vocês se localizarem no contexto, nas dificuldades, nas problemáticas que a gente vem enfrentando, é importante se localizar e entender quais são elas, mas também propor soluções e começar a agir em soluções, mesmo que sejam pontuais.
eu acho que muito mais do que falar, a gente incentiva por exemplo. As pessoas olham muito mais quando nós temos a nossa boca calada e quando a gente está fazendo realmente a ação. Há também uma dificuldade, obviamente, em promover essas ações. Talvez é o que falta. Tem muitos jovens aqui no Brasil que estão atuando e que estão levando soluções muito efetivas, só que talvez tenham pouca, baixa ou nenhuma visibilidade, porque as pessoas não estão dando atenção para isso. Então, assim, somos jovens, eu acho que vamos, então, procurar atingir esse espaço, vamos conquistar esse espaço. Não é uma luta fácil, a gente vem lutando há muito tempo, e eu espero que vocês possam atuar nos seus contextos, possam atuar no que faz sentido para vocês. E, enfim, eu acho que assim como todos os outros aqui, estou disponível para compartilhar mais sobre a minha experiência, sobre o projeto no hospital, que é o que está com a logo aqui neste webinar, que a gente leva os estudantes de graduação para fazer uma aula no hospital para crianças com câncer. Então, enfim, eu acho que vou deixar aqui então, vou deixar a palavra para a próxima pessoa, que eu acho que deve ser não sei exatamente quem vai falar agora, mas eu agradeço o tempo de vocês, espero que vocês tenham se beneficiado tanto quanto eu deste webinar. Obrigado. Muito obrigado, Milf. Vai ser eu, na verdade, porque a gente vai seguir com o webinar. Eu queria queria agradecer pelas falas muito relevantes. Um segundinho. Ok, tá. Então, eu não sou brasileiro, não me apresentei, na verdade, muito, mas eu morei no Brasil, trabalhei para um Ministério da Integração Nacional e estudei programas pagos por serviços ecossistêmicos, também muito involucrado com a realidade brasileira, e foi para mim possível entender e me relacionar com cada uma das suas histórias. Então, muito obrigado pelas excelentes falas, ter compartilhado sobre as iniciativas do Xingu, as realidades que constringem o desenvolvimento de sistemas de restauração da biodiversidade, também a visibilidade das lutas indígenas, da demarcação da demarcação da terra e respeito aos guardiões, os protetores da natureza, que demonstraram uma capacidade imensa de proteção da floresta, da qual todo mundo depende. Também agradecer para a capacitação de mulheres brasileiras, das pessoas que não falam inglês, da pessoa que falam unicamente a língua do país, e das considerações para a inigualdade e a redução delas todos juntos. Muito obrigado por isso. Então, agora eu vou vou convidar todo mundo aqui assistindo esse webinar a contribuir também dessa iniciativa de Youth for Nature, que faz uma coisa muito bacana, que é tentar coletar um monte de histórias de pessoas da América Latina para o auditório desse webinar, mas na verdade das diferentes regiões, para levar esse conhecimento, essas histórias às pessoas, aos tomadores de decisões, no contexto da cobertura climática sobre o clima em setembro. Choveu. Também tinha eu também, muito bom que agrega, que todo mundo está fazendo publicidade para documentários. Eu gosto muito também de O Veneno Está na Mesa, lá no Brasil, que acho que tudo que foi falado tem muito a ver com o sistema econômico global, o consumo de carne global, o uso da terra no Brasil, os interesses agropecuários, e que tudo isso está relacionado e tem que ser falado seriamente, tá? Então, para voltar no contexto do webinar, queria invitar vocês todos a participar dessa coleção de histórias. Eu vou explicar como e por quê. Então, se você conhece bons exemplos de soluções baseadas na natureza, ou identifica uma situação em que elas são muito necessárias, por favor, compartilhe a sua história em nossa plataforma. Então, para fazer isso é muito fácil. Basta aceder ao website
www.youthfornature.org e encontrar o botão Storytelling Campaign, que está no canto superior direito do ecrã, e surpreender-nos com sua valiosa perspectiva. Agora, você pode fazer isso durante todo o verão, mas, no entanto, para ter uma chance de compartilhar fisicamente sua história na cúpula de ação climática da ONU, em setembro, 23 de setembro, é necessário que você envie antes do 21 de julho, dia 21 de julho. Então, não hesite em perguntar mais detalhes para saber sobre o formato da história, ou não hesita em disseminar essa informação com jovens que você acha que poderiam estar interessados também, tá? Então, acho que está claro. Aqui, quando eu estava falando das diferentes regiões, a gente tem coordenadores para cada região. Se você quer fazer uma parceria conosco ou pedir um apoio, por favor, entre em contato com o coordenador da sua região, que estão todos aqui. Você pode entrar em contato com eles em seu e-mail pessoal, conforme indicado no código de corres neste mapa. Tá, então, nosso webinar chega à sua parte final. Agora, sinta-se à vontade para fazer perguntas para nós ou para qualquer um dos palestrantes. Você pode fazer isso da caixa de texto ou ativando o seu microfone e endereçando oralmente. Também pode ser os palestrantes que quer fazer mais considerações sobre o que alguém mais estava falando. Agora é totalmente aberto. Então, vou falar um pouquinho mais. Muito obrigado por todo mundo sugerir os documentários, que a gente vai estar cheio de boas dicas. Acho que uma consideração que foi feita, que é muito importante, sendo todo mundo líderes da juventude, estou vendo uma pergunta aqui que eu vou dar prioridade. Olá a todos. Eu não consigo usar a câmera onde estou, mas eu gostaria de pedir para vocês darem mais exemplos de ações atuais do grupo. A Fernanda Tibério. A Fernanda, você, quando você fala do grupo, você pode dizer quem no grupo, você está falando de Youth for Youth for Nature, sorry. Desculpa, ou você está falando de um palestrante em particular? No caso de Youth for Nature, a gente faz... Tá, perfeito. Aí a gente... Então, a gente faz umas sessões interativas e educativas com os webinars para a gente ser visíveis e para a gente inspirar as pessoas mandar as histórias. Na verdade, tem 3 etapas. Tem uma etapa que é mais de a gente ir para os jovens. Isso é a primeira etapa que a gente está fazendo. Logo depois, os jovens vão mandar as histórias. E a gente também pode conectar com expertos que a gente tem nas organizações que eu falei antes, que nós estamos apoiando. E logo, na verdade, o que é nossa maior contribuição, para dizer assim, concreta, é que a gente vai em setembro, a cúpula da ação climática, e para a ação climática em setembro, e a gente vai com o pessoal que mandou sua história, que a gente gostou, para eles compartilhar sua história lá no contexto da cúpula climática. Agora, aí a gente vai ajudar a conectar com pessoas, a gente vai ajudar a preparar o speech, a gente vai ajudar, então, não só no public speaking, mas também para melhorar ou para fazer que as histórias sejam sejam relacionadas diretamente com os pontos que os tomadores de decisões estão considerando nas decisões. Então,
a gente, na verdade, é o match, faz o match entre as pessoas que têm alguma coisa muito importante para dizer e as pessoas que, na verdade, deveriam ouvir isso. É isso. Então, tem outra pergunta. Se não respondi tudo, pode indicar e aí eu vou completar, sendo mais específico, se eu posso. Então, Sarah pergunta: eu estou muito interessado no tema de sementes naturais, tem um mercado formal ou é só um mercado informal de recoletores de semente? Eu vou deixar mesmo é, só um segundo. Vou deixar eu responder para quem é mais apto, na verdade. São Cajus aqui. Então, o Danilo, você tá para responder sobre a pergunta? Se você não pode ver a pergunta no chat, a Eu pergunta consigo visualizá-la. consegue ler a pergunta? Eu entendi. Você usou no controle. Tem certeza que foi Derosal? Sim, foi Derosal. Claro que não. Nem temos Derosal no laboratório. Derosal eu usei no meu trabalho para controle de ciclos. Tem alguém fazendo Daí ele falou, comentário? nossa, Tem um microfone aí que tem que ser. Ela respondeu. Ok. Eu sigo então com a pergunta da Sara. Sim. Na realidade, existe um mercado formal no Brasil de sementes nativas e um mercado informal, e isso é em função das legislações. A gente tem uma legislação que ela restringe o processo de formalização, né? O coletor de sementes, a comunidade que quer coletar sementes precisa passar por diversos aspectos de formalização do processo, com documentação, com assistência técnica, é um processo extremamente burocrático. Então, a gente tem esse indicador, existem 260 coletores formalizados, mas existem organizações modelo de como que se constitui redes de sementes que agregam variados coletores indígenas, agricultores familiares, quilombolas no Brasil. A rede de sementes do Xingu é uma delas, que é um mercado regularizado, é uma rede de sementes formalmente organizada, de acordo com o Ministério da Agricultura, mas também existem outras redes, como a rede de sementes do Portal, em Alta Floresta, na Amazônia, a rede de sementes do Projeto Arboretum, na Bahia, existe a rede de sementes na Chapada dos Veadeiros, da Associação Cerrado em Pé. Então, a gente tem modelos de como esse mercado pode se organizar e como que as comunidades podem usar a biodiversidade gerando benefícios, mas acontece que para essas organizações funcionais existem muito suporte no sentido de investimento, de recursos. O que a gente gostaria é que tivesse a disseminação dessas experiências e que se ganhasse escala para que seja possível atingir as metas que nós estamos trabalhando para as mudanças climáticas. Com relação às áreas de coleta de sementes, essas áreas podem ser diversas, depende da realidade. Os coletores indígenas coletam nos seus próprios territórios, assim como os agricultores assentados, mas só que a coleta em áreas protegidas, como em parques nacionais, já passa por um outro processo. Os parques nacionais têm planos de manejo, e aí precisa ser verificado se a coleta de sementes respeita o plano de manejo desse parque específico. Eu acho que esse que é o ponto. Espero que eu tenha respondido. Tá, muito obrigado. Muito obrigado, Dani. A gente tem outra pergunta que eu vou ler, que é do Paulo César. Estão em frente de um projeto que estimula a sociedade a plantar árvore. Eles estão lançando uma campanha no bioma Cerrado para plantar 1 milhão de árvores em um dia. A data do plantio é o dia 8 de dezembro. Então, eles querem estimular com essa campanha as pessoas que se interessam para o plantio de árvores reflorestamento. Então, quer ter uma parceria com a rede de coleta de semente. O movimento se chama de Tempo de Plantar de Cana Verde. Talvez pode indicar mais especificamente onde no Cerrado, mas acho que também uma pergunta para ele Elodie.
Oi, Paulo César. Existem algumas questões. Quando a gente fala de cerrado, a gente está falando de várias fitofisionomias, né? Cerrado não é só árvore, cerrado não é só floresta, né? Existem formações de floresta, então aí eu só fiquei um pouco preocupado, que você está falando de implantar árvores no cerrado, mas cerrado também tem outras fisionomias. Então é muito importante você trabalhar com uma rede de sementes, porque você precisa de espécies de gramíneas, de arbusto e de herbáceas para trazer essa riqueza do cerrado. Existem redes estruturadas no Cerrado, eu indico para você a rede de sementes do Cerrado, a rede de sementes da Associação Cerrado de Pé, que são redes que estão trabalhando com espécies nativas e que consideram a biodiversidade do Cerrado, porque restaurar não é só plantar árvore, a gente precisa trazer também outras plantas. E aí também tem uma questão de que eu entendo a meta pode ser um caminho de estimular, mas a gente também precisa reconhecer que plantar árvore não é só o ato em si, pode ser uma forma de engajar as pessoas, mas é importante reconhecer que existe um processo acompanhado com isso, né? Um processo de planejamento, um processo de monitoramento e de engajamento que ele é diário. Então, às vezes, reconhecer que um dia, né, a gente resolve, acho que a gente precisa fazer uma reflexão com relação a isso, é só um pouco a minha compreensão com relação ao processo de restauração, que a gente precisa ter, de fato, um acompanhamento contínuo e envolvimento contínuo das comunidades, das pessoas que estão plantando aquilo. Mas se eu tiver o seu contato, eu mando o link dessas organizações que trabalham no Cerrado. Muito bom. Eu acho muito importante também esse tipo de que é a mão na terra, né? Dar um acto útil fazer agora que eu tinha que era principal ou as mulheres e, e de, de contribuir. As mulheres, viu? Sim, sim. A Rayane comentou a parte das comunidades indígenas também. E são diversos fatores. A gente pode ver isso, eu diria, pelas lentes internacionais, porque realmente existem working groups trabalhando nessa questão. Eu mencionei a questão dos fundos climáticos, eu acho que essa é uma questão chave, porque muitos grupos de mulheres, por exemplo, indígenas, no Brasil, precisam de financiamento para poder pôr em prática os seus projetos, por exemplo, na região da Amazônia, e muitos desses fundos que existem não incluem alguns critérios que seriam necessários para esses grupos brasileiros, ou não são tão acessíveis, às vezes só existem os critérios em inglês. Então, assim, tem diversas barreiras nesse sentido do financiamento que eu vejo muito claramente, para que esses grupos, não só grupos de indígenas, mas também organizações da sociedade civil, de jovens, por exemplo, como que eles podem acessar esse tipo de recurso? Acho que esse é um grande problema para a gente atingir essa questão da igualdade de gênero nos países do sul global, né? O que inclui o Brasil. Mais especificamente no Brasil, eu vejo as políticas públicas como grande parte disso, justamente não só
para essa questão da vulnerabilidade, né, de dar financiamento para adaptação e para mitigação das mudanças climáticas, mas para trazer para a sala de negociação, né, para incluir essas pessoas. E a gente tem visto isso um pouco, né, o Milvo comentou da Sônia Guajajara, que concorreu a vice-presidente no ano passado para o Brasil, então isso é uma coisa realmente incrível, a gente poder ver mulheres indígenas tomando a iniciativa e sendo reconhecidas também e tendo essa plataforma no nível das políticas públicas, né, em um nível tão alto das políticas públicas, mas a gente precisa ver muito mais isso. E a demanda existe, existem essas pessoas, essas mulheres realmente incríveis, principalmente de comunidades indígenas, que a Rainha pode falar melhor do que eu, mas falta essa plataforma, né? Então, eu acho que é um exercício do governo, com certeza, mas também por parte da população de poder abrir esse espaço, né? E ter essa mente aberta de poder entender que essas comunidades, essas pessoas, elas têm que ter a sua voz ouvida, às vezes, primeiramente do que outros grupos, porque elas estão sendo mais afetadas. Então, acho que é um exercício de todo mundo de poder falar sobre isso. Então, esse webinar é um início, né? Então, a gente poder estar falando dessa questão do Brasil, de como a gente pode melhorar o acesso, melhorar as oportunidades para esses grupos, mas também por todos esses stakeholders, né? Então, desde o governo, a organização da sociedade civil, a indivíduos mesmo de poder falar nesses webinars. Então, é um exercício conjunto, eu diria. Muito obrigado, Renata. Temos mais uma pergunta escrita que vou ler, do Adriano Wild, da rede de ONG da Mata Atlântica, que é uma observação que ele quer fazer para o Danilo sobre a questão da restauração. Eu gostou muito da fala sobre a questão da restauração e de redes de semente, mas acho também importante que a questão de restauração não se restrinja à Amazônia, mas que também se estende para os outros biomas. Porque nada mais importante nos dias atuais que a interação com outros coletivos, como, por exemplo, ele escreve o Pacto da Restauração da Mata Atlântica. Muitos abraços disso. Então, eu acho que é justo que o Brasil é um país muito rico, com biomas muito diferentes, ameaçados de maneiras diferentes. A questão da água, que está totalmente relacionada com os biomas e diferentes também tipos de intervenção em diferentes áreas, e acho que a gente sempre vai ser mais forte se a gente trabalhar juntos. Então, eu vou deixar a oportunidade também para a Rayane ter uma consideração final, se quiser. Depois vou invitar o Milvo e logo farei a clausura, o encerramento do evento. Então, Rayane, se você quiser, a audiência é toda sua. Pronto, acredito que todos estão me ouvindo. Obrigada pela oportunidade, novamente, né? E, assim, também dando uma continuidade na fala que a Renata traz, né? Enquanto parte da Rede Jovens Indígenas da América Latina e Caribe, a gente tem utilizado, né, de alguns espaços, de algumas organizações também, né, para estar fortalecendo essa participação de jovens, né, e mulheres indígenas dentro desses espaços. Como, por exemplo, no início desse ano, em fevereiro, nós tivemos uma reunião, uma consulta regional sobre o Fundo Verde, sobre o clima, né, onde nós pudemos opinar, né, e falar assim, quais são esses empecilhos, quais são essas dificuldades para os povos indígenas acessar a esses recursos. E então, e para a gente foi muito interessante, né, com o apoio do Fundo para Desenvolvimento de Povos Indígenas da América Latina e Caribe, a FILAC. A FILAC, por exemplo, tem sido uma organização muito importante para as mulheres e jovens indígenas, né? Então, assim, todos esses eventos onde a FILAC tem uma participação, uma incidência, ela tem feito questão de convocar, né, de convidar as mulheres e jovens indígenas para estar nesses espaços de discussão, espaços de tomada de decisão. Também, para a gente foi muito importante, e eu tive a oportunidade de participar desse evento em fevereiro, e onde está elaborando um grupo de trabalho com a participação, né, igualitária entre mulheres e jovens indígenas, né, para
para para o planejamento, né, de ações e como nós, povos indígenas, podemos acessar a esses recursos do Fundo Verde e como fazer esse monitoramento, né, junto às grandes organizações. Então, esse já é um primeiro passo que a gente conseguiu avançar, né, e eu faço parte desse grupo hoje para a gente, né, começar a pensar e discutir essas outras ações. E bem como, né, foi citado que esse ano a gente está realizando a primeira marcha de mulheres indígenas com o tema território, nosso corpo, nosso espírito. Então, que é uma oportunidade onde a gente está prevendo mais ou menos 2.000 mulheres em Brasília, 2.000 mulheres indígenas em Brasília, né, com a largada no dia 9 de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, assim, vamos trabalhar nas nossas mídias para dizer que no dia 9 de agosto as mulheres começam a marchar em rumo à primeira marcha de mulheres indígenas. E essa marcha ela vem acontecer no dia 13 de agosto. Então, nos dias 11 e 12, nós teremos um fórum de mulheres indígenas, dia 13 a marcha, e dia 14 a gente se soma à Marcha das Margaridas. Né? Então, assim, para a gente representa um movimento muito forte, né? É muito marcante também por pensar que é a primeira marcha que nós estamos realizando e mobilizando todas as mulheres, né, de todas as regiões. Já fizemos os chamados na internet, né, e também fica esse convite, né, também para que possam estar divulgando, apoiando as nossas ações, porque é isso, pensar a participação de mulheres e jovens indígenas nesses espaços, né, é pensar nessas visibilidades, e é pensar de tudo aquilo que a gente está construindo, né, aos poucos tentando se colocar nos espaços de tomada de decisão, né, mesmo sabendo que muitos conselhos, por exemplo, que cuidam da parte de pensar as políticas públicas, a participação social, né, para frear o câmbio climático, né, o cuidado com o meio ambiente, eles estão sob diversos ataques, mas a gente continua presente aí, né, se fazendo nesses espaços também para ter esse diálogo e conseguir alcançar, né, realmente aquilo que as Nações Unidas dizem e não deixar ninguém para trás. E é isso, muito obrigada. Perfeito. Eu vou responder umas duas perguntas. Eu vou responder uma pergunta que você poderia identificar a referência dos dados sobre as soluções baseadas na natureza apresentados no início, e outra referência também, se possível. Então, eu posso, aqui mesmo, assim, tem um artigo que chama, eu vou mandar diretamente, que chama Natural Climate Solution, que tem em inglês, e ele demonstra, na verdade, a contribuição potencial e as estimações da contribuição potencial desse tipo de soluções na mitigação de mudança climática. Então, vou colocar no chat aí o link, e também posso mandar por e-mail depois umas coisinhas adicionais. Então, aqui o artigo. Também vou colocar, que eu não fiz ainda, no chat o e-mail da Vânia, que é mexicana. Ela é a coordenadora pela região América Latina e Caribe, e o meu, se quiser me contactar, tá aqui. Então, só tem umas perguntinhas mais do Renato, que é engenheiro florestal. Quer saber se existem iniciativas ou perspectivas de atuação ou engajamento para os jovens rurais, filhos de agricultores familiares ou assentados. Assentados aqui no Brasil, todo mundo entende o que é. Atualmente vemos um esvaziamento, envelhecimento no campo, onde os jovens que poderiam contribuir com a restauração de paisagem estão indo às cidades. Como vocês visualizam o papel do jovem do campo no desenvolvimento de soluções baseadas na natureza?
Agora, se alguém quiser responder do Brasil, que conhece o contexto brasileiro melhor que eu, melhor. Senão, eu vou tentar também a minha resposta. Se alguém quiser, só colocar seu vídeo e começar a responder. Eu posso fazer um comentário rápido com relação a isso, com relação aos assentamentos rurais na região do Mato Grosso, que é a região de maior produção agropecuária do Brasil, e os assentamentos rurais estão cada vez mais passando por um processo de esvaziamento e a migração dos jovens para cidades. Então, o que acontece nos últimos anos foi a estruturação dos institutos federais, das escolas agrícolas, com um mecanismo de formação desses jovens para que eles pudessem encontrar mecanismos, mas quando a gente olha no currículo dos cursos agropecuários dessas organizações, não considera a importância da vegetação nativa, não considera a importância da biodiversidade como um mecanismo de desenvolvimento local. Geralmente, o processo de formação desses jovens, mesmo nas localidades onde eles estão, eles estão seguindo modelos de produção para o agronegócio, voltado para a monocultura, uso de insumos defensivos agrícolas. Então, tem um processo de formação que já direciona para um mercado específico de trabalho, e, além disso, existem todos os problemas estruturantes no contexto dos assentamentos rurais, que é a falta de crédito, a dificuldade estrutural, de fato, de conseguir conduzir uma economia de base florestal e de valorização da biodiversidade. Algumas iniciativas têm sido feitas, na minha experiência, na região do Mato Grosso, tentando articular os jovens, com várias organizações, como a Comissão Pastoral da Terra, a Associação ANSA Araguaia, tentando articulá-los e integrar esse conhecimento. Mas a gente sabe que a estrutura política conduz para um outro caminho, um caminho do agronegócio e do esvaziamento do campo e do papel social da terra. Eu acho que também que tem a Sebrae no Brasil. A experiência que eu tive com a Sebrae é que eles têm uns programas para apoiar a agroecologia, que também pode ser uma das soluções para impedir que todo jovem desocupa os espaços rurais e dá uma alternativa assim viável economicamente, mas também mais boa para a saúde, melhor para a saúde, mas na verdade não sei se é enfocado exatamente para jovem ou se é para todo mundo, e tem muito jovem perguntando, mas definitivamente, mas pode ser também uma pista de reflexão para vocês investigar. Então, queria também ler de novo uma sugestão que eu acho muito boa, do Paulo César, a criação das universidades indígenas do Oriente Ancestral, onde os indígenas serão os professores e não os alunos, e chegando ao momento de desfazer a colonização. A gente acha que muitas pessoas estão concordando aqui. Eu vi também isso, na verdade, em Campo Grande, na Universidade de Campo Grande, eles têm esse tipo de coisa. Assim, fala o Paulo César, assim encoraja as organizações indígenas a formarem suas universidades e escolas para os não indígenas, pois o cosmo vão dos povos indígenas e hoje uma possibilidade de evitar nossa extensão. Então, isso é um pedido da Mãe Terra. O Paulo estava no Congresso dos Povos Indígenas em Brasília e está semeando esse sonho. E a Joyce, que mora também nessa região sul, perto do Paraguai, responde que a Universidade UNIA, no Peru, trabalha com esse perfil. Então, temos mais uma pergunta, ou não sei se uma pergunta, um comentário, que é da Eduarda Binder, que é coordenadora do Arranjo Mundo, uma ONG de jovens voltada para a juventude, que tem participação de jovens até 29 anos de idade,
trabalha com mudanças climáticas, mas não só, também trabalha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a questão de cidades sustentáveis, biodiversidade e gênero. Então, imagino que a Eduardo também convida todos vocês deixar uma mensagem para ela ou entrar em contato para que eles estão trabalhando para enviar uma delegação à COP25 esse ano. Nós, a gente Youth for Nature, a gente não vai para a COP25 em dezembro, a gente vai para a Cumbre Climática em setembro, que não é, na verdade, uma negociação, senão uma iniciativa do secretário-geral das Nações Unidas para tentar que os países, num clima de não negociação, na verdade, possam aumentar as ambições que eles têm. Então, eu vou deixar uns minutos para o Milho fazer uma consideração final e depois vou encerrar, porque a gente tem depois que seguir com outro tema. Milvo, a fala é sua. Bom, obrigado. Eu acho que só algumas considerações sobre o que o Adriano falou lá em cima, em questão da gente ter que preservar também abaixo da Amazônia. É importante ressaltar como foi dito anteriormente, que na Convenção da Diversidade Biológica, cujo qual o Brasil é signatário, estabelece que 10% da área de cada bioma brasileiro deve ser protegido até o ano de 2010. Então, isso é uma coisa que já é do passado. Estamos em 2019, e se vocês entrarem hoje no site da SINUC, que é responsável pelas unidades de conservação no Brasil, vocês vão ver que existem biomas como o Pampa e o Pantanal que estão em baixa, assim, a gente não fala sobre esses biomas, e são responsáveis por abrigar grande parte da diversidade biológica, e que muitas delas são endêmicas e só existem naquela região. Então, é preciso ter um novo olhar para lugares como esse. Comentando alguns outros comentários que foram feitos aqui no chat, a gente vê também que foi dito também sobre a atuação de jovens na área rural. Eu sou filho de produtores, então eu cresci no Mato Grosso, inclusive, na região de Primavera do Leste, e lá eu posso ver o quanto que é grande a monocultura, o latifúndio, e existe um preconceito muito grande e disseminado com movimentos de assentamento, movimentos sem terra e desse tipo também, que a gente precisa ter um olhar diferente para esse tipo de coisa. Mas isso se baseia justamente no fato de que a nossa política, a nossa economia, ela está baseada no latifúndio. Existe um grande incentivo para esse tipo de coisa e, como foi dito também, esses jovens, então, eles são captados por essas instituições federais que treinam eles nesse tipo de procedimento. Mas por quê? Também existe essa questão de que, economicamente falando, não é interessante para um jovem que visa ter uma vida diferente ou que, sei lá, crescer, obter um retorno financeiro maior, de utilizar de técnicas como agrofloresta, esse tipo de coisa. Não que essas técnicas não deem dinheiro e não possam ser uma coisa economicamente viável. Porém, não existe um incentivo grande para isso, que a gente precisa pensar em como disseminar essas técnicas de uma maneira mais efetiva e criar essa conscientização de que é sim uma coisa viável, é bom para o planeta e é bom para os momentos que nos encontramos atualmente. E assim, eu achei muito legal também o pessoal comentando, inclusive a Eduarda falando sobre atuar dentro da Engajamundo, que é uma das ONGs que eu admiro muito, nunca participei, mas admiro muito, conheço pessoas que estavam lá. E também um último comentário sobre ter essa universidade indígena, que na UFG, Universidade de Goiás, aqui em Goiânia, a gente tem um polo indígena dentro da universidade. E é muito interessante também, não somente, por exemplo, a criação de uma universidade indígena, mas é importante a gente conversar sobre colocar ainda mais, sempre mais indígenas dentro da universidade. Porque se você separa o povo indígena da população geral, não que eles não sejam população geral, tudo bem, eu estou falando da questão de ele estar no meio da gente. Porque às vezes as pessoas veem os povos indígenas como assim, ausentes da nossa realidade, ausentes da nossa rotina. Às vezes, quando até aparece, é uma coisa assim, nossa, de onde veio essa pessoa? Então, eu acho que é importante a gente inserir eles dentro da universidade, fomentar esse tipo de ação, para que eles estejam perto da gente, que essas pessoas estejam perto de quem mora na cidade, possam vir para a universidade, possam estudar e se tornar professores dentro da universidade. A gente precisa de professores indígenas, professores que estão representando
esses interesses e que possam passar esse conhecimento tradicional, esse conhecimento que só vem agregar à nossa vida e, enfim, trazer esse conhecimento que é tão rico para cá. Eu mesmo, a gente está começando a criar uma liga de saúde ambiental dentro da engenharia ambiental e sanitária da UFG, que visa também ter uma parte, um pé muito grande dentro das comunidades indígenas e promover essa integração, né? Colocar ainda mais esse conhecimento acessível para a gente. Então, eu acho que seria bom a gente ter esse tipo de pensamento, incentivar isso. E como eu disse anteriormente, como eu havia dito, né? Começar, né? Somente começar. É importante que a gente dê o primeiro passo, é importante que a gente atue localmente, que a gente faça o que é possível, o que está ao nosso alcance de fazer. Não espere até a gente se formar ou até a gente começar a trabalhar para começar a fazer alguma coisa. Bom, então é isso, pela minha parte. Obrigado aí pela oportunidade e qualquer coisa é só me contactar por e-mail. O e-mail está no chat, assim como de todos os outros palestrantes aqui presentes. Obrigado. Obrigado, Milfo. Então, eu vou encerrar aqui. Foi um prazer compartilhar com vocês essa hora e meia. Gostaria de agradecer pelo vosso interesse e pelo importante trabalho que vocês estão todos a fazer. Acho muito fundamental. Acho que vocês fazem parte das pessoas que promovem o progresso e a gente, com Youth for Nature, está incrivelmente orgulhoso de estar em contato com vocês. Então, estamos ansiosos pelas suas histórias, estamos muito contentes de vos contar entre nós hoje. E a gente espera poder seguir, trabalhar junto, depois também dessa iniciativa. E na verdade, eu pessoalmente tive muita inspiração de ver que pessoal muito capacitado escolha fazer a coisa certa. Eu acho que só assim todo o pessoal vai poder beneficiar de fazer um passo na direção certa. Então, agradeço de novamente e a gente está todo mundo em contato que estão disseminados. E só para concluir, vocês podem nos achar no Twitter, no Facebook, Instagram e também no sítio web. Muito obrigado. Um abraço para todos.